Eu tenho uma notícia surpreendentemente assustadora vindo dos Estados Unidos, a terra da liberdade. Por lá, o governo americano tem trabalhado em um projeto para obrigar as montadoras de veículos a instalarem nos novos automóveis, a partir de 2026, um dispositivo para controlar e monitorar os motoristas desses veículos. Dentro de um projeto de infraestrutura de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares do Joe Biden, que na verdade é de 2021, mas que veio à tona agora no final de 2023, todos os carros fabricados nos Estados Unidos a partir de 2026 venham com esse dispositivo. Supostamente, o objetivo aqui seria evitar a condução dos veículos sob o efeito de álcool, de drogas, uma direção ali que está prejudicada porque você está conversando, está desatento. Seria uma finalidade de proteger você, meu amigo. Ou melhor, os americanos que dirigem por lá. Eles querem evitar perseguições policiais, evitar lesões, acidentes. Que maravilha, não é mesmo? Com esse dispositivo, o Kill Switch, eles seriam capazes de monitorar e interromper o funcionamento do seu carro a qualquer momento, caso eles verifiquem que você está colocando a sua vida e as dos demais em risco. Se eles vão utilizar essa tecnologia ou não, bom, ainda não dá para saber. O que eu sei é que a lei obriga as montadoras a instalarem isso daí. A tecnologia vai estar lá. E aí eu sou meio cético e eu me questiono sobre possíveis abusos que eles podem cometer. E se o governo quiser parar o seu carro por razões que vão além de impedir você de dirigir sob o efeito de álcool, por exemplo? Não custa lembrar que o Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil, ele já decidiu que é constitucional a apreensão da CNH, a carteira de motorista, de brasileiros que estão em dívida com o fisco, em execuções fiscais, por exemplo. Não só a CNH, como inclusive o passaporte também, como uma medida para te pressionar a pagar essas dívidas. E aí agora, que os carros vão ser capazes de se desligarem sozinhos, digamos assim, lá nos Estados Unidos, e eventualmente isso vai chegar no Brasil também. Bom, aí haveria constitucionalidade em eles desligarem o seu carro porque você está devendo impostos? Veja, obrigar os fabricantes a ter esse tipo de tecnologia já em 2026 nos Estados Unidos, certamente é um primeiro passo nesse sentido. Essas coisas de avanço do Estado sobre as nossas liberdades, elas não acontecem do dia para a noite. E eu fico muito preocupado com isso. Como eu falei naquele vídeo sobre o RG digital aqui do Brasil, que, para quem não conferiu ainda, eu vou deixar aqui no izinho, se seria ele uma armadilha ou não. O fato é que é de grão em grão que a galinha enche o bico. O aumento do peso do Estado sobre as nossas liberdades individuais não acontece de uma hora para outra. Ele vai comendo pelas beiradas e quando você vê, você já é um verdadeiro prisioneiro. É o caminho da servidão, é a sociedade orwelliana. Essas coisas não acontecem do dia para a noite. Eles cozinham o sapo em água morna para que ele não perceba. E algumas pessoas podem até achar que isso tudo é exagero de minha parte. Mas por que outro motivo eles querem controlar tanto? Você realmente acredita que os nossos políticos estão tão preocupados assim com o seu bem-estar? Isso sem nem contar que a partir do momento em que essa tecnologia for implementada em massa nos carros dos estadunidenses, elas podem acabar sofrendo um ataque hacker. É claro, aqui eu já estou indo bem além. Estou especulando bastante. Eles deram o primeiro passo, que é obrigar os carros a terem o Kill Switch. O próximo passo é passar uma lei para que isso aí vai ser usado para desligar o veículo de infratores que estão dirigindo sob o efeito de drogas. Depois eles colocam outra coisinha a mais aqui, outra ali. Daqui a pouco várias condutas já estão dentro desse controle. É que nem o crime de lavagem de dinheiro. Antigamente, só era considerado lavagem de dinheiro se você estivesse tentando dar uma origem lícita para o dinheiro que você ganhou fruto do tráfico de drogas. Agora, qualquer coisa, se você eventualmente não pagou um imposto e aí você está emitindo uma nota para conseguir pagar um imposto, mas é uma nota fria, isso aí já é possivelmente um crime de lavagem de dinheiro. Antes, esse crime só ocorria se fosse para esquentar dinheiro fruto do tráfico de drogas. Agora, para esquentar dinheiro fruto de sonegação fiscal e várias outras coisas, condutas também. O que coloca um poder muito grande de controle do Estado sobre as suas operações. Mas isso é uma outra conversa, posso até gravar um vídeo criticando
qual que é a verdadeira intenção da lei de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento ao narcotráfico e ao terrorismo também, que embora tenha esse nome bonito, na prática, olha, eu tenho lá o meu ceticismo, mas isso é outra questão. Se você tem interesse, deixa um comentário que eu posso abordar também. A ideia aqui hoje é falar sobre esse dispositivo para desligar os carros. Primeiro vem a obrigação das montadoras, depois vem a lei para permitir que os veículos sejam desligados pelas autoridades em crimes mais absurdos. Aí depois vem o sistema de software para o Estado conseguir fazer esse controle. E aí só depois que eventualmente viria um hacker que entra no sistema do Estado e pode fazer um ataque cibernético contra todos os veículos, inclusive. Realmente, olhando os prós e os contras, será que vale a pena ter essa tecnologia? Será que vale a pena passar todo esse poderio para o controle de alguém? Na minha opinião, não. Nós temos mais a perder do que ganhar com isso. E o mais curioso é que lá nos Estados Unidos, quando veio à tona a aprovação desse projeto na mídia, principalmente na mídia independente, diversas agências de checagem de fatos correram para dizer que era uma notícia falsa. O que eu devo lhes confessar, que até me tranquilizou quando eu joguei lá no Google e vi várias agências de fact-checking dizendo isso. O USA Today classificou a notícia como falsa. O Associated Press também. A mesma coisa no PolitiFact. Foi aí que eu segui pesquisando e acabei me deparando com um artigo do Instituto Mises que abriu o texto da lei e me levou para o texto da lei. E quando eu vi o que estava escrito lá, olha, aí eu voltei a ficar assustado. Não se trata de fake news. Realmente, as montadoras são obrigadas a instalar esses dispositivos a partir de 2026. Tá lá bem claro, eu vou ler aqui para vocês. A seção 24220 dessa legislação estipula que, para assegurar a prevenção de mortes por condução sob o efeito de álcool, a tecnologia avançada de previsão da condução sob o efeito de álcool deve ser um equipamento padrão em todos os novos veículos. E aí, em seguida, a legislação define essa tecnologia como um sistema computacional capaz de monitorar passivamente o desempenho de um condutor de um veículo motorizado e de prevenir ou limitar a operação desse veículo motorizado se for detectada alguma incapacidade. E o que é uma incapacidade? Pode ser você dirigir bêbado, mas também pode ser você dirigir com a sua carteira apreendida porque não pagou uma dívida, por exemplo, uma dívida fiscal. E, por enquanto, não tem essa previsão, não está bem definido qual que vai ser o papel do Estado em controlar o que é essa incapacidade. Fala-se só do álcool. E é por isso que boa parte das agências de checagem de fatos, ali de forma sorrateira, acabaram dizendo que é fake news. Mas não, a previsão de que tem que ter esses dispositivos está lá. O carro vai precisar vir de fábrica com a capacidade de monitoramento e desligamento embutida em seu sistema. A única coisa que a lei não deixa clara e que é especulação é de qual vai ser o papel do Estado e os limites dele em fiscalizar isso daí. E aí entram as especulações. Mas até quando vai ser só especulação? Aliás, com que intuito que os Estados Unidos inseriu essa nova obrigação das montadoras? Pois é, eu acho que não são dos melhores. E cada dia que passa, eu fico mais convencido de que tempos sombrios estão por vir. Podem levar poucos meses ou podem levar algumas décadas. Mas, para aqueles que estão mais atentos, já é possível perceber que o mundo está indo num caminho de fim das liberdades individuais. Se nós realmente vamos continuar trilhando este caminho até o fim e, eventualmente, chegarmos lá, o caminho da servidão, aí eu já não sei. Mas os avanços estatais sobre as nossas liberdades, eles já estão acontecendo de forma mais acelerada. E como eu disse, isso é um processo. Essas coisas não acontecem do dia para a noite. E aí a forma que nós temos para nos proteger desse tipo de ameaça é, primeiro, reconhecer que ela existe. Muitas pessoas ainda estão num momento de negação e falam que não é bem assim. Dessa parte eu já passei há muito tempo. Hoje eu sou bem cético com o Estado. E aí, ciente de que esse risco ele existe, aí nós entramos na etapa de começar a agir. E as maneiras que nós temos de nos proteger é internacionalizar o nosso patrimônio. Viver no país diferente no qual os nossos ativos estão guardados. Porque eles vão querer controlar você, muitas vezes atingindo o seu patrimônio. Mas se o seu patrimônio está longe do Estado,
que quer te controlar, que é onde você mora, via de regra, bom, aí você está mais protegido. Você também pode utilizar criptomoedas. Você também pode ter uma segunda nacionalidade para ter um plano B se precisar sair do Brasil. E você pode deixar os seus ativos, preferencialmente, com mais liquidez, para se precisar migrar com eles dos Estados Unidos para um paraíso fiscal, por exemplo, conseguir fazer isso com mais celeridade. E, de quebra, se você conseguir fazer tudo isso pagando menos impostos, é ainda melhor, porque daí você não alimenta essa máquina que eventualmente pode ser utilizada contra você. Claro, faça tudo de maneira legal. Eu não estou querendo incentivar você a nenhuma conduta ilícita. Esteja assessorado de um advogado, de um contador de sua confiança. E se você ainda não me conhece, eu me chamo Guilherme e a Capital Global é uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e para algo mais personalizado, entre em contato conosco por meio do site ou pelo e-mail que vão estar aqui na descrição. Por lá, você pode agendar uma consulta comigo, por exemplo, ou ainda com alguns dos nossos assessores especializados. Agora, se você quiser entender mais sobre como que a internacionalização pode ajudar as pessoas na proteção patrimonial antes de entrar em contato conosco, bom, ao menos confira este outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho e também na tela final, porque pro vídeo de hoje nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.